Bom, então começando aqui meu dia hoje operando e vou mostrar para vocês aqui, vou gravar e explicar o que é que eu tô pensando aqui nesse dia de hoje, quinta-feira, dia 9/7, tá? Então, vamos lá. Basicamente o que acontece aqui nesse dia. Na terça-feira eu falei para vocês, né, do diário, então no vídeo anterior, na terça eu falei que o mercado ele tocou na média aqui de 20 e voltava a cair no diário, né, analisando o gráfico diário. Hoje, perceba que um detalhe vai mudar a visão que a gente está tendo aqui pro dia de hoje, que é o seguinte: nesse dia aí, na terça-feira, quando eu falei para vocês, o mercado ele fez uma perna de alta, correção, estava fazendo uma segunda perna de alta, mas ele falhou na média e estava voltando a cair. Só que eu bati muito no ponto de contagem de pernas nesse dia. Então eu falei sobre você fazer uma perna, duas pernas, e se você tem um mercado que ele faz mais de duas pernas para alguma direção, ele começa a demonstrar fraqueza, tá? Então, olha como um detalhe vai mudar o cenário de hoje. Por quê? Você tem uma perna de compra, uma correção, uma tentativa de fazer a segunda perna de compra, mas o mercado não vai acima dessa correção vendedora. Ou seja, no dia anterior, na quarta-feira, quando o mercado agora ele vem abaixo aqui na quarta, vem abaixo dessa barra, o que acontece? Você tem o preço fazendo uma segunda perna de baixa e falhando. Então a gente tem duas pernas de baixa contra uma perna de alta. Então, de quem é a preferência agora? Compradora, porque vendedor ele já está numa região de baixa, o vendedor está, e o comprador está numa região forte de compra, junto com uma pressão vendedora enfraquecida em duas pernas, uma correção duas. Então, pelo diário aqui, a gente já consegue observar que, pô, no dia de hoje, a posição que eu quero, como eu quero me expor mais, é comprado. Se eu for vender, vai ser fazer um scalp, fazer um trade rápido. Mas só por aqui eu já consigo definir que eu quero operar comprado. E só que o seguinte, isso não vai definir o que eu vou fazer no dia, né? É só uma direção. E nem todo dia a gente consegue definir com tanta clareza, mas esse é um desses dias que a gente consegue. Então, dito isso, vamos para os 60 minutos. 60 minutos. O que é que tem aqui? A gente tem um mercado que ele também está fazendo várias pernas de baixa, né? Então, ele faz aqui uma perna, corrige, faz a segunda perna. Aqui não corrige 50%, acredito eu. Vamos olhar para saber certinho. Ó. Pego a régua, meço aqui. Não chega nos 50%. Então, ó, você vê que não chega nem próximo aqui. Então, não divide a perna, continua sendo uma segunda perna. E a gente vai ter o mercado fazendo uma perna, correção, segunda perna que vai até aqui embaixo. E agora o mercado está fazendo uma perna de alta, duas pernas compradoras aqui. O que acontece? Falhou de romper a mínima dessa lateralização, né? Porque o mercado ele vinha subindo e aí você tem o mercado lateralizando aqui, assim, mas você tem uma inflexiva sendo rompida e falhando, o que dá vantagem para os compradores. Mas isso também a gente viu no diário, que seria ali aquelas duas pernas do diário, né? Observando isso, então, novamente, assim como na terça, a gente está aqui, ó, no mercado que ele está lateral, a gente está no meio da lateralidade. E nesse meio da lateralidade, a gente precisa contar pernas para ver quem está mais forte. Então a gente tem duas pernas vendedoras e agora duas pernas compradoras. Mas essa segunda perna aqui compradora, eu suspeito dela porque a formação dela é feita com inside. Então, ao mesmo tempo que você pode ter uma segunda perna compradora sendo formada, você também pode ter a confirmação de um inside. Então essa barra que é a primeira barra que vai acima, a próxima barra, ao romper ela, confirma uma inside para cima, o que faria sentido com o contexto do diário e faria sentido com esse contexto do 60 de ter pernas corrigindo aqui até uma mínima inflexiva. Então, mais uma vez, corrobora para a nossa hipótese de compra, de estar mais propensa a comprar. Então, beleza. 60 minutos, o mercado está aqui no meio, a pressão está mais ou menos equilibrada, vai depender da segunda barra aqui desse dia. Então, vamos para os 5 minutos. Nos 5 minutos, a gente tem o seguinte, um mercado que ele está lateral. Então, a gente tem essa lateralidade aqui e também estamos no meio dela. E como que o mercado está no meio dela? Fazendo uma perna, correção e tentando fazer a segunda perna aqui. Conseguiu fazer agora, né? Porque ele fez várias subdivisões até chegar na sua formação de segunda perna, que deixa ela bem enfraquecida. Então, eu não quero comprar aqui nesse começo do dia de jeito nenhum. Eu vou precisar de tempo para operar hoje. Já sei que é um dia que vai demorar para dar um trade, tá? O que eu posso fazer no dia de hoje? Basicamente, eu posso operar uma falha de rompimento. Então, vou marcar aqui. Caso o mercado falhe de romper, ele não foi na máxima ainda, ó, faltou um pouco. Então, se ele falha de romper e dar um bom sinal de venda, eu posso vender para tentar levar aqui para baixo. O problema é que o padrão dessa lateralidade a gente chama de triangular. Que é o que, né? O que é um triângulo? Explicando aqui do meu jeito mais simples possível. É uma lateralidade que comprime, tá? Então, uma lateralidade normal, o que ela faz? Em vez dela comprimir, ela fica fazendo assim, sobe, falha de romper, corrige, aí chega aqui embaixo, não rompe, aí tenta de novo, aí falha, aí volta, aí rompe para baixo, e ela fica assim, se comportando no mercado lateral. Quando você tem um triângulo, o mercado não faz isso. O que ele faz?
ao invés dele comprimir e ficar lateral assim num retângulo, ou quer dizer, não comprimir e ficar lateral num retângulo, o mercado ele vai comprimindo, a volatilidade do mercado vai se pressionando até o momento em que a volatilidade fica tão pequena que é impossível o preço continuar nessa região, fazendo com que o preço rompa para algum dos lados, estoure esse lado, reteste ele, então aqui seria no caso uma volta aqui, e aí depois acelere, buscando mensurar a lateralidade, que no caso seria o triângulo. Então, para ficar claro aqui, o que é um triângulo? É uma lateralidade que ela está comprimindo ao invés de ficar retangular. A gente pode ver que o mercado ele comprimiu e rompeu para cima. Então, o que acontece? Normalmente, a gente iria querer vender aqui uma falha de rompimento. Vou vender. Qual que é o problema? Que se esse triângulo se confirmar, esse ponto que foi retestado aqui, que vocês estão vendo essa falha aqui da barra 1, ele se torna, toda essa região aqui que eu vou marcar para vocês, ó, ela se torna uma região de força compradora, porque ela se torna, toda essa área se torna reteste do rompimento do triângulo. Normalmente, o reteste ele só vai acontecer aqui, ó. Numa situação, numa lateralidade normal, o reteste só acontece aqui em cima, quando rompe a máxima da lateralidade. No triângulo, a zona de reteste, ela acontece aqui. Então, isso aqui torna tudo mais complexo para o cenário de hoje. O que a gente vai fazer? Sabendo disso, eu sei que, pô, se eu quiser vender aqui, eu vou ter que ficar esperto. Não posso sair vendendo qualquer coisa. Mas qual que seria o plano ideal que eu quero fazer hoje? É esperar o mercado falhar por aqui, como ele está falhando agora, corrigir profundo e falhar nas médias. Falhando na média, eu quero pegar um sinal aqui na média para levar o preço lá para cima. Eu não sei se o mercado ele vai ter volatilidade para mensurar isso aqui. Por quê? É um triângulo grande, né? Uma lateralidade grande. Então, quando uma lateralidade ela é grande, e o que é grande? Depende da volatilidade do índice. Atualmente, ó, se tem mais de 1.500 pontos ali, já é uma lateralidade grande. Então, difícil dela ser mensurada no mesmo dia, após romper ela. Então, o que eu faço? Ao invés de mensurar 1 para 1 dela, eu mensuro 61,8 dela, que é onde está essa linha vermelha aqui, ó. Que é o seguinte, eu pego, coloco aqui na mínima, em vez de fazer isso, ó, que eu estou mensurando 1 para 1 dela, 50% aqui, eu abaixo e coloco no 61,8. E aí eu mensuro o primeiro alvo de Fibonacci dela, que seria o 61,8, deixando aqui na linha vermelha o nosso alvo, que seria o alvo aí da nossa compra, caso o mercado dê a entrada que a gente está buscando. JP, então quer dizer que num dia como hoje, eu não posso vender? Por exemplo, eu não posso, se falhar aqui, eu não posso vender? Pode. Se der um bom sinal, você pode vender, mas é para scalp. E se o mercado falhar na média depois da sua venda, você vai ter que sair. Porque você está correndo um risco muito grande de tomar isso aqui contra você. Beleza, entendi tudo isso. Então, como que o que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer no dia de hoje? Basicamente, o que eu posso fazer é, se o mercado romper, retestar, me dar um sinal de compra, posso comprar. Se o mercado falhar, corrigir, falhar na média, dar um sinal de compra, eu posso comprar para levar lá para cima. Ambos os trades para fazer um trade de canal de impulsão, pegar aí um movimento mais forte do mercado até o mensurado. Após romper, eu tenho alguma premissa para vender? Não. Aí acabou o dia para vender. Ou você compra ou você não opera. JP, falhou, veio aqui abaixo, tá? Rompeu a média para baixo, retestou a média. Posso vender? Depende. Em primeira perna? Pode. Então, se ele vir aqui, ó, vem em primeira perna, rompeu a média, retestou ela. Sinal de baixa? Pode vender e levar aqui para baixo, sem problema nenhum. Mas veio em duas ou mais pernas, ou seja, fez uma perna, corrigiu, duas, corrigiu, três. Deu sinal de venda. Posso vender? Não. Quando que eu vou poder vender só, então, nessa situação? Só quando o mercado vier na mínima do dia. Então, ele tem que romper a mínima do dia, retestar ela, e aí sim você pode vender. Mas também tem que ficar ligado aqui para não falhar nessa inflexiva. Se ele não falha aqui, passa direto, você pode vender. E aí levar o preço lá para baixo, para o alvo de mensurado para baixo também. Então, é isso. Basicamente, aqui no dia de hoje, a gente vai esperar por algum desses sinais. Quando aparecer alguma coisa interessante, eu volto e comento aí com vocês. Vamos? Valeu. Então, aqui, ó, vamos lá. O que aconteceu aqui no cenário? A gente tem, o mercado fez uma perna de baixa, corrigiu, fazendo duas pernas de alta, a segunda perna foi climática, vendedores reverteram essa perna e fizeram a segunda perna de baixa aqui contra esse movimento comprador na região de reteste aqui do triângulo. Então, ó, a gente tem um momento bom, que eu preciso de um sinal bom comprador agora, porque o vendedor já perdeu força em duas pernas, e agora eu posso buscar aqui por um sinal de compra para comprar, para tentar levar para o mensurado do triângulo, porque a gente vai ter a perca de força vendedora, e agora eu preciso da demonstração de força compradora, que é o lado que eu quero operar a favor. Erros
comuns, né, de cometer. Comprar a barra 17. Quem compra a barra 17 pode comprar ela achando que é um momento bom de compra, porque o mercado tocou na média e voltou a subir, mas esquece de contar as pernas, né? Então ele vai esquecer de contar uma, duas, sendo a segunda perna uma barra climática, o que faz perder relevância essa entrada, uma entrada ruim. Um trade que eu queria ter feito, mas eu fiquei assim, entro, não entro, entro, não entro, que foi aqui na barra 16. Por quê? Microcanal de alta, veio abaixo, o mercado tende a renovar a máxima aqui, e também com esse reteste na média, o mercado podia acelerar. Não comprei porque era uma primeira perna de baixa. Então, como a pressão ainda não tinha sido enfraquecida por uma segunda perna, eu fiquei em dúvida se comprava ou não. Não comprei, acabou sendo a melhor decisão, mas teria saído 0 a 0 caso o mercado tivesse voltado aqui na 18. Então agora eu vou esperar. Tá próximo, eu acho, de me dar um sinal, porque formou aqui. Eu só preciso agora de um sinal de compra, tá? Só preciso que o mercado venha, me dê um sinal de compra para eu poder entrar. Já tem um microfundo duplo, já tem a fraqueza vendedora. Vamos ver, se ele me der um sinal aqui, eu vou comprar. Se não, eu vou esperar até ele me der um sinal. Bom, aqui, ó, um momento que eu quero comprar a barra 24, mas o que acontece? Teve inside, confirmou inside para baixo aqui e fez um microcanal vendedor. E tá em cima da média. Então, vindo de baixo para cima, né, na média. Então, assim, apesar das duas pernas, eu posso comprar aqui, mas ainda seria muito arriscado comprar aqui, porque se eu compro aqui a barra 24, bota o stop aqui, o mercado toca na média, falha e volta a cair, eu vou pensar, lógico, né? Porque microcanal e reteste da média ali segurou o preço. Está muito perto da minha entrada. Então, como eu não tenho uma vantagem até o primeiro obstáculo, que eu chamo, né? Que é a média aqui. Como eu não tenho espaço do preço de onde estou entrando até aqui, eu prefiro não operar isso e esperar por um bom sinal depois disso para poder operar. Se tivesse confirmado a inside para cima, que não foi o caso, confirmou a inside para baixo, aí eu compraria aqui. Mas como não, vou ter que aguardar. E não vou comprar essa barra 24, vou esperar, beleza? Bom, então, ó, o mercado acelerou aqui. Perdi a minha entrada aqui da barra 24, mas não tinha como, era muito perigoso. Porém, ó, barra 28 fechando agora. O que eu vou fazer? Só um segundo, vou colocar minha entrada aqui, acima da barra 28. Por quê eu vou fazer isso? Seguinte, barra 26 é a barra de rompimento. Ruim porque ela fecha abaixo do ponto de rompimento, mas ainda assim uma barra que vindo de uma sequência boa, compradora. Barra 27, inside. Barra 28, um rompimento dessa inside para cima. Se vier acima dela, vai ser a confirmação da inside para cima. Então, sabendo disso, eu coloco aqui acima, porque vai ser a ativação da confirmação da inside, e vou botar meu stop abaixo aqui da inside, tá? Porque ela é o gatilho de entrada, a confirmação dela é o meu gatilho de entrada a favor desse rompimento, que é também a confirmação aí do reteste do triângulo. Eu vou buscar aqui o mensurado de 61,8 dele, tá? Que é o do Fibonacci. Então, esse é o trade que a gente está tentando fazer aqui hoje. Vamos ver se vai funcionar. E aí eu vou atualizando vocês à medida que o trade for desenvolvendo. Se não pegar minha entrada e vier abaixo da barra 27, aí eu tiro aqui a minha ordem e vamos aguardar. Ou até mesmo se o mercado só fechar uma barra vendedora aqui, eu também tiro minha ordem ali de compra. Beleza? Vamos esperar. E bom, o mercado pegou aqui minha ordem, tá? Compra aqui em cima, botei o stop aqui abaixo da 27 e o alvo aqui na barra 61,8, né? Barra 60,1, na barra, no mensurado 61,8, tá? E a barra que rompeu aqui, ó, fechou mais ou menos a barra 29, mas a barra 30 veio acima logo depois, então ótimo, melhorou aí o nosso trade. Agora, trade de rompimento, eu quero que o mercado entre em canal de impulsão e vá com velocidade aqui, com uma boa sequência de barra até o nosso alvo. O que me faria sair do meu trade, né? Caso o mercado ele comece a reverter aqui esse microcanal, então ele vem aqui abaixo, por aqui assim eu devo sair. É quase no meu stop, mas a gente vai perder a premissa do trade. Ou se o mercado se mantiver aqui nessa região do rompimento e aí me der um sinal de reversão, como um topo duplo e sinal, ou confirmação de inside para baixo, ou fraqueza vendedora, compradora e sinal vendedor. Qualquer coisa assim me faz zerar a operação. Caso contrário, eu continuo até o meu alvo lá em cima. Bom, vou deixar agora. Quando for tendo alguma coisa interessante para falar, eu vou falando para vocês aí. Então entenderam todo o conceito aqui da operação e vamos lá. Bom, trade aqui demorando um pouco mais do que a gente pensava, né? Já tá aí quase 3 horas da tarde aqui. E deve ir agora, né? Tá indo aqui, vamos ver. Tomara que ele venha e eu consigo sair da operação. Aqui no alvo, 950 pontos de alvo, 480 pontos de stop, é nosso stop aqui embaixo. A gente vai ter um microcanal vendedor aqui, mas que é normal, porque ele retorna uma média só. Não teve nenhuma ameaça, porque também não teve um gatilho de entrada. A gente tem o mercado voltando a subir, devolvendo do mesmo jeito, mostrando que a tendência é de alta, tem canal de impulsão ainda. Depois o mercado volta corrigindo profundo, faz uma inside, tenta confirmar esse inside para baixo, mas confirma para compra. E aí depois faz micro topo fundo duplo, e aí mantém aí microcanal, vem na mínima, falha, mercado continua, volta a subir com bastante força, o que é ótimo aí
para o nosso trade. Então, em nenhum momento a gente teve uma ameaça real da nossa posição aqui no trade, o que é bom. Mostra que a gente leu certinho esse rompimento de triângulo mais canal de impulsão aí, tá? Bom, tá quase indo lá, vamos ver. Quando o mercado for lá, ou se ele voltar nesse... Se ele voltar aqui é fogo, mas se ele me der um gatilho de entrada, de baixa, na verdade, aí eu saio, porque ele tá quase no alvo. Vamos supor, se ele vier aqui corrigir, fizer aqui topo duplo e dar um sinal de baixa, aí eu saio da operação, tá? Porque tá muito próximo do nosso alvo, e aí caso ele deu um gatilho de entrada contra mim, eu prefiro sair do que manter a posição, valeu? Vou deixar aqui, quando eu sair ou quando for no alvo, eu volto e mostro aí pra vocês, valeu? Bom, agora quase no nosso alvo aqui, passou mais uma hora quase, mais de uma hora passou, e ainda não foi lá no nosso alvo, demorou mais do que a gente tava pensando ainda, mas também não deu a segunda entrada. Aqui até achei que poderia dar a entrada vendedora, e aí eu teria que sair, acabou que não deu, voltou a subir, ainda pegou no alvo agora, ainda bem, tá? Então, esse foi o trade de hoje, tá? Pegamos um canal de impulsão aqui, acabou sendo um pouco mais lento do que a gente estava pensando, mas fizemos um trade de acordo com aquilo que a gente tinha conversado no começo do dia. Então, basicamente é isso. Tamo junto. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta aí, que ajuda bastante. Se inscreve também. E se quiser aprender aí, fazer o curso com a gente, fazer parte da Bookers Club, que é onde eu faço abertura para os alunos aí todo dia, vocês podem entrar aqui no link que tem aqui embaixo e vir fazer parte da Bookers Club. Valeu? Tamo junto. É isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!